Paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Sempre vires. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos hoje aqui para um estudo extraordinário. Vamos arrumar aqui. Vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Para ficar uma imagem melhor para vocês. Ai, meu pai do céu. Vamos ver aqui. Ai, é fácil. Aqui é tanta estrovenga para poder fazer isso. Mas acho que dá para vocês pegarem aí. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos mostrar, eu vou provar hoje na Bíblia. Lembram-se da palavra da Escritura que diz que o abominador virá na asa da abominação? Pois bem. E que abominador é esse? E que abominação é essa? Veja. O abominador virá na asa da abominação. Não é? Veja o que Jesus fala pelos escritores sagrados. Nós estamos aqui com esse texto que você está vendo aqui, de Daniel, capítulo 8, a partir do versículo 23. Meus irmãos, hoje nós vamos mostrar na Bíblia quem é os infiéis e quem trabalha para os infiéis. O número dos infiéis é onde trará o abominador. Quem é o abominador na Sagrada Escritura? Tudo isso aqui nós vamos ver. Olha, esse estudo compartilhe, porque esse estudo aqui vai dar o que falar. Mas é a realidade. É invenção de Fábio Pentecostes? Não. Eu já peguei com outros apologetas, tá? Todos esses estudos que você vê aqui foi o que aprendi. Não é criação de Fábio Pentecostes, não. O Fábio Pentecostes não tem poder de criar nada, não. Um simples mortal pecador. Veja só. Sabe por que essa profecia de Daniel é para o fim dos tempos? Porque aqui está, meus irmãos. Olha só. Olha a prova. E o povo dos santos. Quem é o povo dos santos? O cristianismo. Quem é o cristianismo? O catolicismo. Os católicos é o povo do santo. Por isso que essa profecia é para os tempos finais. E eu vou lhe mostrar São Paulo dando a interpretação disso aqui. São Paulo explicando isso aqui ao pé da letra. Entende? É o que nós vamos ver. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui no versículo 23 de rosa em cima. Aqui, ó. Vamos lá. No fim do reinado deles, quando estiver cheia a medida dos infiéis. Presta atenção, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá até de outra cor aqui, ó. De outra cor para vocês identificar. Presta atenção, aqui, ó. Quando estiver cheia a medida dos infiéis. Quem são esses infiéis? Infiéis é o contrário de fiel. Se nós olharmos para Apocalipse 21:8, os primeiros, segundo algumas traduções da Sagrada Escritura, diz os que vão para o lago de fogo, que é a segunda morte, começa por quem? Os infiéis. Os infiéis. E eu vou mostrar hoje na Sagrada Escritura que esses infiéis aqui, quem são esses infiéis? E quem são os seus cabeças que trabalham para esse número aqui crescer. Para o tempo de Daniel, esses infiéis eram povo, eram países, não é? Impérios que não era fiel a Deus, que não era o povo de Deus, então era tido como infiéis. Mas será que esses infiéis, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no ensinamento dos apóstolos, é a mesma coisa? Será que esses infiéis aqui está se referindo realmente ao povo que era contrário à religião judaica veterotestamentária? Não, meus irmãos. Vamos continuar? Você vai ter que se lembrar disso aqui, ó. Desse estudo aqui, ó.
no fim do reinado deles, preste atenção, o fim do reinado deles, então o fim do reinado deles, se nós pegarmos o capítulo 2 de Daniel, nós vamos ver que, vamos para o estudo, que os reinos, no sonho da estátua, não é? E veja, isso aqui eu vi sendo ensinado pelo próprio padre, que eu acompanho muito ele, é o padre baixinho, padre Vander. Olha só. São 4 reinos descritos. São 4 reinos descritos no capítulo 2 de Daniel. A começar do versículo 31. Que são, Daniel vai dando a interpretação para o rei, que são impérios. Então no versículo 44 diz, ó: no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Porque é a igreja, o reino de Cristo na terra. Então o reino de Deus chegou para vós. Lembra que Jesus disse em Mateus, se eu expulso, em Lucas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, em Lucas, em Mateus, pelo Espírito Santo, então chegou para vós o reino de Deus. Então o Deus do céu suscitará um reino que não terá fim, jamais passará a outro povo, que nem a aliança foi tirada do judaísmo e passada para o cristianismo, pelo próprio Cristo. Ele era Deus, morreu, então a aliança veterotestamentária ficou viúva. Nesse caso, ele pôde, ressuscitando, né, fundou sobre Pedro uma nova e eterna aliança. E São Paulo diz, a nova e eterna aliança. Então São Paulo confirma, a nova e eterna aliança. Este é o sangue da nova aliança. Mateus 26, versículo 27. Então, uma nova aliança. Então, essa nova aliança é o reino de Deus eterno, que jamais passará para outro povo. Não. Veja que aqui já está fechando a brecha do protestantismo dizer, do judaísmo passou para o catolicismo, como o protestantismo afirma, foi infiel, então passará agora para o protestantismo. Não, diz aqui, não passará para outro povo. Então, Cristo fundou sua igreja, sua eterna aliança, e não passará para outro povo, continuará eterna a sua aliança. Ela não findará como findou a aliança judaica, e se foi colocada outra no lugar. Não, essa aliança de Cristo, essa nova e eterna aliança, não findará e passará para outro povo, no caso do protestantismo. Porque a palavra de Deus é clara. Então está dizendo aqui que no final que aqui está fazendo uma referência, segundo 3 professores de apologética bíblica, do qual eu acompanho, e eu acabei de citar um deles, esse reino aqui, e o outro já está no céu, que era o Paulo Leitão, esse reino aqui é o reino de sua igreja, um reino eterno. A igreja é eterna, e ela, os santos pais disseram, quando a missa está sendo celebrada, é o reino dos céus que se faz presente na terra. Então ela é o reino de Deus na terra. A igreja de Cristo é o reino de Deus na terra, é o reino eterno. Jamais tentaram destruir faz 2000 anos, imperadores. Então esses impérios aqui, né, esses simbolismos, referem-se a esses impérios pagãos perseguidores. E aí, quando faz a referência aqui para o capítulo 8 de Daniel, é o que você está vendo aí, ó. No fim do reinado deles, acontece que esse reinado aqui, da qual está falando, não é? Teve seu simbolismo na época para os reinos da época do profeta Daniel, mas tem também toda uma prefiguração com o que está para acontecer na nova e eterna aliança. Por quê? Porque refere-se ao povo dos santos. Na antiga aliança não existia povo dos santos, porque não existia santos na eterna aliança. Perdão, na antiga aliança. Não existia santos. Quando refere-se à antiga aliança, fala a anjos. Anjos santos. Não refere-se a povo dos santos. Então, o povo dos santos é quem? O povo, membros, filhos da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o povo dos santos. O povo dos santos, presta atenção, o povo dos santos, olha só.
Olha quem é o povo dos santos. Quando nós pegamos Filemon, capítulo, só tem um capítulo 1, verso 5, nós vamos entender quem é este povo dos santos. Olha só. São Paulo diz: ao receber notícia da tua caridade e da tua fé que tens no Senhor Jesus, e para com todos os santos, a fé, a fé católica, para com todos em Cristo, em primeiro lugar, e para com todos os santos. Então, quem é o povo dos santos? Aqui. O catolicismo. O protestantismo tem santos? Não tem. Tá? O protestantismo tem ídolos. Né? Tem ídolos. Então, quem é o povo dos santos? O povo católico, meus irmãos. O povo cristão, os cristãos verdadeiros. O povo da igreja, do reino eterno de Cristo. Então, no fim dos reinados deles, então findou com os impérios romanos. Com o último imperador romano, então, cai os impérios pagãos, o império pagão romano. E o Senhor suscita o seu reino eterno, que é o reino de sua igreja. Em Romanos 1,8, Paulo diz: vossa fé será anunciada mundialmente, universalmente, para cumprir o termo dito por Santo Inácio, escrevendo aos Esmeralda, não é? Católica. Católica designa universalidade. Então essa fé ela tem que atingir o universo, o mundo inteiro. Então chegará ao fim, ele disse lá em 24 de Mateus. Presta atenção. No fim do reinado deles, no fim dos impérios, aí vem algo diferente agora aqui. Ó. Né? Quando estiver cheia a medida dos infiéis, aí está. Quando estiver cheia a medida dos infiéis. Aí temos um problema. Espera aí. Agora está falando quando estiver cheia a medida dos infiéis. Espera aí, mas João não disse? Já há muitos anticristos no mundo, sim, já se levantou-se muitos anticristos. Todos aqueles que investiram contra a Igreja Católica, há muitos anticristos, mas ainda não foi o anticristo principal, o I maiúsculo, que é o anticristo final, né? Todas as heresias, o gnosticismo, o pelagianismo, toda a heresia, não é? Outras heresias que eu acabei esquecendo, tudo isso faz parte da apostasia, faz parte do número dos infiéis. Mas nenhuma foi ou chegou à metade da heresia protestante. Nenhuma. Presta atenção. Quando tiver cheia a medida dos infiéis. Quem são esses infiéis? Quem são esses infiéis? Eu vou provar para vocês que esses infiéis aqui é o protestantismo. E eu vou provar, vou mostrar para vocês o que é esses infiéis. Vamos lá. Vamos matando a cobra e mostrando o pau. Assim, chororô e mimimi. Vamos lá. Presta atenção. Quando você pega na Sagrada Escritura, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, você vê logo de tampa escrito. Presta atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. E essa apostasia será a maior de todas as apostasias que já existiram. Mais do que o pelagianismo, o gnosticismo, o arianismo, mais do que tudo. Então a maior de todas as heresias é a dos finais dos tempos. E veja que o Espírito Santo diz para os finais dos tempos, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ninguém vos engane. O Espírito Santo diz apressamento que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé. Veja, apostatar vem de quê? De apostasia. Quer dizer, o termo apostasia vem de quê? De apostatar da fé. Irmão Fábio, o que é apostatar da fé? Abandonar a fé verdadeira da Igreja de Cristo. Aqui está. Isso aqui vai ser trabalhado para tirar esse daqui. Para que esse povo não seja o povo dos santos. E seja o quê? Infiéis. Então esses infiéis aqui é a grande apostasia. Quando estiver cheia a medida dos infiéis, quando estiver cheia a apostasia, a medida transbordar, então se cumpre, na asa da abominação virá o devastador.
O que é a asa da abominação? A grande apostasia. E quem é o abominador? O anticristo. O anticristo. Voltemos outra vez para Gálatas, para 2 Tessalonicenses 2, continua no versículo 3. Presta atenção. Vamos lá. Outra vez. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Aqui está. Apostasia é para completar esse número. Quando estiver cheia a medida dos infiéis, um rei surgirá, cheio de crueldade e fingimento. Aí está, um reino. O reinado do anticristo. Então surgirá o anticristo que São João fala. São João fala em anticristos e São João fala em anticristo em maiúsculo. Que esses anticristos em minúsculo trabalham para o surgimento do anticristo em maiúsculo. E quem são eles? Quem é que faz com que os católicos apostatem de sua fé? Protestantismo. Eu estou mostrando com Bíblia. Eu estou mostrando com Bíblia que isso aqui é apostasia. É apostasia. E essa apostasia, ela é hoje promovida, pregada, anunciada, com unhas e dentes, noite e dia sem parar, pela heresia protestante. Pelas heresias protestantes. Veja, a fim de destruir esse povo aqui, para que esse povo não seja mais o povo dos santos, mas que esse povo, que é o povo dos santos, seja o quê? O povo dos infiéis. Porque os infiéis vão para quem? Para o lago de fogo. Eles apostatarão da fé. Veja, outra vez. Ninguém de modo algum vos engane. Cuidado com palavreados que você escuta por aí. Isso aqui foi não sei o quê, tempo passado, foi não sei isso, não sei daquilo. Né? Que nós vemos muitos que se dizem católicos fazer com esses textos bíblicos. Portanto, quando vem comentar aqui nos meus vídeos dizendo o anticristo era Nero, eu já bloqueei logo. Não tem conversa aqui. Aqui não tem conversa. Se pegar vídeo meu e colocar em um canal, vai levar strike do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Porque eu não vivo aqui trazendo vídeo desses hereges, né, que vive aí falando que o anticristo já passou. Já teve muitos anticristos, como São João disse. Já teve muitos anticristos. Mas o anticristo final, e o catecismo da igreja que está aqui ao meu lado diz claramente que a igreja passará por uma prova derradeira, por uma grande tribulação derradeira, última, e é essa. Assim como foi na época dos impérios pagãos romanos, não é? Presta atenção. Veja que São Paulo escreveu isso aqui no ano 67, essa carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, mais ou menos, no ano entre 65 a 67, olha só. Diz aqui, ó. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Qual foi a apostasia que veio antes de Nero? Nenhuma. Nero era o anticristo. Que apostasia teve? A grande apostasia. Que nem fala as Sagradas Escrituras. Virá a grande apostasia. E está dizendo que é no final dos tempos. Se está dizendo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo diz apressadamente que nos últimos tempos, já é os tempos que antecedem a vinda de Cristo, muitos vão apostatar da fé. Apostatar é o quê? Apostasia. Então a apostasia que os protestantes, os pastores, as seitas, o número possível de católicos, ele completar a medida deles, então virá o anticristo. É o que está dizendo aqui. Ó. Quando estiver cheia a medida dos infiéis, a medida dos apóstatas, um rei surgirá cheio de crueldade e fingimento. Aí está. Quem é esse rei? O anticristo. Vamos ver aqui. Confirmado. São Paulo estava explicando esse texto para a igreja de Tessalônica. Olha só. Para a comunidade de Tessalônica. Presta atenção. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino, sagrado e que se adora. Objeto de adoração. A ponto de tomar lugar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Segundo alguns estudiosos, dizem que La Salette diz que o anticristo governará de Roma. Assim como foram os impérios pagãos
romanos, né? O anticristo governará de Roma e expulsará, assassinará o Papa, né? E o povo, claro, o povo diz, se assassinar o Papa, a igreja vai ser destruída. Não. Entra nos termos escatológicos. E quem quiser saber, Padre Evandro Jesus Maia, Padre Francisco Amaral, né, Ale Machado, todos esses caras aí, eu não sou muito bom em escatologia, mas eu pego aqui um gancho com eles. Então, o Papa será assassinado, esse cara sentará no templo de Deus, o anticristo, para governar, exibindo-se como se fosse Deus. Ele agora é Deus para prestarem culto a ele. Entende? Que trará muitas coisas boas para a humanidade, resolverá o problema da humanidade. E vão se prostrar. Veja, quando surge um governo que é bom, que ajuda os pobres, eles não se prostram diante dele, mesmo que esses governos tenham plano de aborto, plano dos que não querem nem saber. Eles votam. Entende? Ele não quer nem saber se é criminoso, quer saber se ajuda eles. Eles votam. Está entendendo? Então veja, aí ó, surgirá um rei cheio de crueldade e fingimento. Versículo 44. Agora o versículo 44 prova que é o anticristo. E o anticristo não pode ser matado por mãos humanas, não pode ser destruído. Essa pessoa. Do mesmo jeito que está escrito, eu estou aqui explicando Daniel com 2 Tessalonicenses 2. Vamos lá. Aqui ó, 24. Seu poder aumentará, nunca porém por si mesmo. Veja, não é um poder por si mesmo. Vamos, continua. Depois do ponto. Fará monstruosas devastações, terá êxitos nas suas empresas e exterminará os poderosos. Veja que já fala em empresas. Ó. Empresas porque no tempo final, empresas. Não tem empresas no povo velho veterotestamentário. E os poderosos e o povo dos santos, ó, exterminará o povo dos santos. Aqui onde esse anticristo aqui vai caçar os únicos católicos da face da terra. Mas nem que seja nas catacumbas. Meus irmãos, os 32 primeiros papas da igreja foram assassinados. Ah, se assassinar o papa, a igreja acaba. Então quer dizer que a igreja acabou quando assassinaram os 32 primeiros papas da igreja. Primeiros papas da igreja, a igreja acabou-se? Não. A igreja está escondida nas catacumbas, celebrações às escondidas. Vai voltar isso de novo. Com a perseguição final, e o catecismo é claro com isso. Que será a maior prova de todas que a igreja já passou no tempo final. Entende? Aqui, ó. Exterminará o povo dos santos, os católicos. Ou nega a fé católica ou morre. Olha para os santos do século II e século III. Ou negava a fé ou morria. Entende? Quem é o povo dos santos? Os católicos. Protestante não é o povo dos santos. Protestante é só a Cristo, né? Pregamos só em teu nome, curemos só em teu nome, se você não demônio só em teu nome, retirai de mim maldito, nunca vos conheci. É Mateus 7, 22 e 23. Então você está vendo o texto comigo. Olha só. Agora vamos estudar o versículo 24, parte A, até o ponto, tá? Vamos lá, ó, vamos lá aqui, ó. Seu poder aumentará nunca, porém, por si mesmo. Vamos ver? Vamos ver? Em 2 Tessalonicenses, continua. Onde é que está isso? Onde é que está isso? No versículo 9. Veja, seu poder, seleção, versículo 9 aqui de 2 Tessalonicenses, fazendo a comparação dos dois textos, tá? Essa é 2 Tessalonicenses, é a explicação desse texto. Ó, versículo 9. Versículo 9 explica o versículo 24 aqui, ó. Seu poder nunca aumentará por si mesmo. Versículo 9 agora, de 2 Tessalonicenses 2. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Curemos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Pregamos só no teu nome, Jesus. Expulsamos demônios só em teu nome. Nunca vos conheci. Retirai de mim, malditos. Veja. Graças ao poder de Satanás, ele é anjo de luz, 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Satanás se disfarça em anjo de luz, se disfarça em Jesus Cristo.
Essa aqui é a realidade. Então, veja aí, meus irmãos. O poder não é dele aqui, ó. Seu poder aumentará nunca, porém, por si mesmo. É graças ao poder de Satanás. É graças ao poder do diabo. Entende? Só que o povo dos santos tem algo que detém ainda a manifestação. Veja, quando a medida dos infiéis vai sendo completada, vai se acabando a celebração. A missa é que detém ainda a manifestação do ímpio. Você sabia que a missa a cada 5 segundos, eu não sei se a cada segundo, a cada 5 segundos é celebrada uma missa no mundo, e é a missa que detém a manifestação do mal final. Mas o protestantismo e outras seitas, tirando o povo dos santos e levando para tornar-se apóstatas, fazendo com que eles apostatem e entrem no grupo dos infiéis, que é o povo do anticristo, então, logo, as missas vão se acabando. Por exemplo, eu conheço várias capelas aqui, na minha região, que não tem mais missa lá, nessas capelas. Você sabe que nas capelas as missas é celebrada uma vez por mês, não tem mais. Porque não tem mais gente. Por quê? Porque as heresias protestantes chegaram naquele lugar, né? Chegaram conquistando, mentindo com a lábia adocicada, esperteza da serpente, como enganou Eva, segundo a Coríntios 11:3, né? Eles aplicam a mesma esperteza da serpente para com Eva. É uma lábia adocicada, é uma lábia bonita, é uma resenha que quem não tem o conhecimento cai. Então eles estão levando esse povo que está indo para o protestantismo, está indo para o número dos infiéis. Aqui, ó. Quando estiver cheia a medida dos infiéis. Então, quando eles encher, transbordar a medida, então virá o anticristo. Então surgirá um rei. Ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e depois se manifestar o filho da perdição, se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí está. Porque é depois que a medida estiver cheia. Na asa da abominação virá o devastador. Então significa o que, meus irmãos? Que primeiro deve vir a grande, super mega apostasia, para vir depois o anticristo. Para preparar. A apostasia prepara. Estão preparando o caminho, o campo, né? As falsas religiões para o anticristo. E são todas, tá? Fora do catolicismo, da qual ficou decretado não existir salvação fora da igreja católica. Então o poder não é dele, é de Satanás. Mas se nós vermos o versículo 5, diz assim, ó. Não lembreis que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que só se manifestará a seu tempo. O anticristo só se manifestará ao seu tempo. O que é que detém o anticristo? Um santo sacrifício. A celebração da missa, o sacrifício de Cristo. Fazer isto em minha memória, que será entregue por vós. Façam até a minha vinda. Então, como eu estava dizendo, várias capelas já não tem missa. Olha a Europa. Quem era a Europa? Celeiro. A França. A França era fábrica de santos, onde Nossa Senhora apareceu várias vezes. Aparições reconhecidas pela igreja, de Lourdes, de La Salette, das Graças. Não é? Foi fábrica de santos. Olha hoje a França, incendiando os templos católicos. Olha hoje a França, um país muçulmano. Ali na Europa, cada vez mais está acabando o santo sacrifício. O que detém o ímpio, o que detém o anticristo, que é a missa, o santo sacrifício, está se acabando ali, meus irmãos. Por quê? Porque eles estão se tornando o quê? Infiéis. Pelas falsas religiões. Não é? O islamismo está tomando de conta da Europa. O islamismo, o protestantismo, o ateísmo. Então tudo isso faz parte do número dos infiéis. Só que a maior porta, como diz o padre Wander Jesus Maia, a porta mais larga que o inferno abriu a boca, o dragão abriu, chama-se o protestantismo. Porque esse vai caçar católico, esse caça. E os pastores pagam, quando era protestante, os pastores protestantes pagam para você caçar católica, caçar católico. Só vale se levar católico lá. Né? Pagava pra gente levar católico lá. Tentando levar meu tio, mas não deu não. Eu e a minha esposa, quando a gente era protestante. Né? Para quê? Para que se torne um apóstata, um infiel. Vá para esse número.
Saia desse número, deixe de ser o povo dos santos e seja infiel. Torne-se passando para o grupo dos infiéis, os apóstatas. Olha o texto bíblico, continua aqui, ó. Versículo 25. Vamos lá. Graças à sua habilidade fará triunfar sua perfídia. Seu coração se enchará de orgulho e mandará matar de verde agora. Aqui. E mandará matar muita gente que não esperava por isso. Agora o versículo de rosa aqui, a parte de rosa. Vamos lá. Se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus Cristo. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus Cristo, que é o santo dos santos. O príncipe dos príncipes. O mestre dos mestres. Né? Continua aqui, ó, de amarelo agora, ó. Mas será aniquilado sem intervenção de mão humana. Peraí. O anticristo não pode ser aniquilado por mão humana. Peraí. Outra vez. Só o amarelo, depois da vírgula. Mas será aniquilado sem intervenção de mão humana. Segundo a profecia de Daniel, aí no capítulo 2, não é? De Daniel. Capítulo 2 de Daniel diz assim, ó. Capítulo 2 de Daniel, versículo 45, diz: Foi o que pudeste ver na pedra, deslocando-se da montanha, sem intervenção de mão alguma. Peraí. Ele será destruído, mas será aniquilado sem intervenção de mão humana. Peraí. Sem intervenção de mão humana. Daniel 2, que é por tempos finais, as pernas de ferro e os dedos, os pés de ferro e os dedos de barro. O ferro é o anticristo, o barro é o protestantismo e todas as religiões falsas. Veja, como será destruído dessa maneira? Foi o que viste, pudestes ver na pedra. Quem é a pedra? Jesus Cristo. A pedra deslocando-se da montanha. A montanha é a igreja. Cristo vem dentro de sua igreja. Aí é o que Daniel diz, algo detém. Daniel não, Paulo diz aos Tessalonicenses, algo detém. Só se manifestará a seu tempo. A medida dos infiéis completa. É o tempo. Vamos lá. Da montanha, sem intervenção de mão alguma. Reduzindo a migalhas o ferro e o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus que é grande dá a conhecer ao rei a sucessão, essa sucessão imperial. Aí está. Uma pedra que rola da montanha. Então o anticristo será destruído sem intervenção humana. E quem é que vai destruir o anticristo? Veja aqui, ó. Então, quer dizer, mão humana, então, nem um reino, nem país, nem ser humano vai poder matá-lo. E quem é que vai destruir o anticristo? Versículo 8. Versículo 8. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. O tal ímpio se manifestará ao seu tempo. Medidas infiéis completa. Mas o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vida gloriosa. O anticristo só será destruído na vinda de Cristo. Aí está. Algumas pistas da manifestação do anticristo. Pregamos em teu nome. Expulsemos demônios em teu nome. Curemos em teu nome. Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Então o protestantismo é os apóstatas por natureza. São os apóstatas por natureza. Então, sem intervenção de mão alguma, você está vendo aqui. A pedra que rola da montanha, a pedra é Cristo, a montanha é a igreja. Veja. Porque aqui ele diz no versículo 5, diz, não vos lembreis que vos dizia estas coisas quando estavam convosco. Verso 6, quando sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que só se manifestará a seu tempo. É o santo sacrifício, repito, que detém, é o santo sacrifício da missa. É o santo sacrifício da missa que detém a manifestação do anticristo. Então as missas vão sendo interrompidas, porque o povo vai deixando, abandonando a fé e passando para as heresias. Essas capelas
uma grande parte da Europa já não tem mais a missa, e assim a missa vai sendo extinguida, e aí o mal vai crescendo. Né? Olha a Europa hoje exaltando e glorificando Satanás, por isso vai ser ceifada por guerras. Né? Terceira Guerra Mundial. E o mundo está aí, a par de uma guerra nuclear. Né? Então, mas vocês estão vendo. E ainda mais, né? Ainda mais fala a respeito dessas coisas. A Bíblia é Sagrada, olha só. Se nós pegarmos aí Daniel, vamos ver aqui. Capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel, olha só. No momento 12, 7b. No momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida, que todas essas coisas se cumprirão. Quando a força do povo santo for inteiramente, o quê? Vão tirando as missas. Né? Um pequeno rebanho nessas capelas, que ainda é fiel ao Senhor, não tem mais a missa lá. Porque o padre chegava para celebrar a missa e não tinha mais ninguém, tinha 2 pessoas. Então, aí acontece aquele de Sodoma. Se tiver tantas pessoas, tu destruirá? Não destruir. Porque salvou Ló e suas filhas. Mas na Babilônia já tinha mais a celebração do sacrifício judaico. Porque estavam todos corrompidos. E o mundo está pior, meus irmãos, do que Sodoma e Gomorra. Eu disse Babilônia. Sodoma. Não é? Se tiver 30 justos em Sodoma, tiver 30 justos, eu não destruo. Porque Abraão estava intercedendo por seu sobrinho Ló e suas filhas ali, que foi preservado, foi tirado. Então assim acontece. O número dos infiéis está crescendo, a medida está crescendo. Então o santo sacrifício que detém esse mal, que é a missa, cada vez mais está sendo extinguido. Para que ela volte, para que ela não seja mais a cada 5 segundos. O diabo não quer a cada 5 segundos seja celebrada uma missa no mundo. Entende? Porque se o diabo conseguir que isso vá para 10 segundos, já é um avanço dele. Se ele conseguir que cada missa no mundo vá para 5 segundos, depois passe para 1 minuto, depois passe para 5 minutos, depois passe para 1 hora, com essas missas que não estão sendo mais celebradas nessas capelas, em várias comunidades, né, em grande parte da Europa, em outros lugares que o catolicismo, né, tem diminuído, e eu vejo templos católicos que hoje são o quê? Casas noturnas, templos católicos que hoje são restaurantes, lá na Europa. Então aqui está, meus irmãos. O povo dos santos sofrerá muito com isso. Entende, meus irmãos? Olha aí, ó, outra vez. No momento em que a força do povo santo inteiramente for rompida, que todas essas coisas se cumprirão. For rompida, ó. Quando aqui o número do povo santo passar para o número dos infiéis com a pregação protestante. Apostasia. Estão crucificando o Filho de Deus outra vez. Não é isso que diz as Escrituras? Hebreus capítulo 6, versículo 6, 5, diz assim, ó, parte B: apesar de cair na apostasia, é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que de sua parte crucificam de novo o Filho de Deus e publicamente o escarnecem. Crucificam o Filho de Deus. Quando um católico abandona a fé católica para ir para uma seita, ele está crucificando outra vez o Filho de Deus. Ele está escarnecendo, zombando, coroando de espinho. É o que diz aqui. E é difícil, meus irmãos. É difícil voltar para a Igreja de Cristo depois que está lá, passou pela lavagem cerebral da apostasia protestante. Meus irmãos, compartilhem esse vídeo. Esse estudo estou mostrando para vocês quem é o número dos infiéis. O número dos infiéis são todas as heresias, mas a maior delas é a protestante. Que é o povo de Deus, o povo católico. Então,
Na asa da abominação virá o devastador. Então, na asa da apostasia, quando a apostasia completar, o número dos infiéis se manifestará o anticristo, como diz aqui. Ninguém de modo algum vos engana, porque primeiro deve vir a apostasia. Depois da apostasia, o quê? E se manifestar o filho da perdição, o adversário. Aí está. Aí está. Que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Se levantar contra a Sagrada Eucaristia, contra as sagradas imagens, contra o crucifixo, contra tudo da fé. Tudo da fé. Os sacramentos, os dogmas, tudo, meus irmãos. Tudo. Os sagrados paramentos, tudo. Tudo. Aí está. Então, o número dos infiéis são os apóstatas. E os pastores protestantes trabalham sem saber que trabalham. Muitos deles até têm uma reta intenção e não sabem que trabalham para esse grupo, para o anticristo, para o seu surgimento. Meus irmãos, Deus abençoe. Meta o dedo no like, pelo amor de Deus. Deus abençoe vocês. Compartilhe, se inscreva e não esqueça o like. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vires. Deus abençoe a todos.